retornamos com Além da Notícia, programa que apresentamos durante anos aqui na TV comunitária de Belo Horizonte e que depois de uma longa pausa estamos reiniciando hoje com a participação do jornalista Luiz Carlos Bernardes, nosso popular Peninha. A notícia em destaque de hoje são os 20 anos do impeachment do ex-presidente Collor de Mello. O Collor foi prefeito de Maceió de 79 a 1982, foi governador de Alagoas de 87 a 89, deputado federal de 82 a 86, foi o 32º presidente do Brasil de 90 a 92 e é senador por Alagoas desde 2007. Ele foi o presidente mais jovem da história do Brasil, ao assumir o cargo na época com 40 anos de idade, e foi também o primeiro presidente eleito por voto direto do povo, após o regime militar que durou de 64 a 85. Collor sucedeu o presidente José Sarney nas eleições de 89. Antes dessas eleições, a última vez que o povo brasileiro elegeu um presidente pelo voto direto foi em 61, com a eleição na época do candidato Jânio Quadros como presidente eleito. Ora, Peninha, vamos relembrar, e principalmente para os mais jovens, dizer, foram duas eleições da qual nós participamos, né? Temos idade para isso, dizer, infelizmente. Idade e experiência. Estamos com idade sobrando, tem idade sobrando aqui. A eleição do Jânio Quadros foi aquele negócio meteórico, era o homem da vassourinha que ia varrer tudo quanto é sujeira. O camarada chegou lá, eleito assim, com quase por unanimidade do povo brasileiro, e logo fez a besteira, anunciou a renúncia, pressionado por forças ocultas que continuam ocultas até hoje. Tem gente que as forças ocultas são a branquinha, viu? Tem gente que conheceu o Jânio e que me diz isso. Pois é, sucedendo, lá aparece o Collor, que também tem que renunciar. Mas a eleição do Collor também foi estrepitosa. Era o caçador de Marajás. Ele mobilizou o Brasil inteiro. Todo mundo. Não, esse camarada vai acabar com a corrupção no Brasil. E acabou quase com o Brasil. Exatamente. Você lembrou bem. E também tivemos, um pouco antes, um momento trágico, mas que a sociedade brasileira e que homens muito experientes, como Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Hélio Garcia e outros ajudaram, que foi a morte do Tancredo Neves e Sarney como vice. Agora, vejamos como foram diferentes as duas gestões dos dois vices. Sarney, para garantir muita coisa no Congresso Nacional, deu mais de 1000 concessões de rádio e televisão. Já Itamar, não. Itamar segurou a onda, enfrentou os problemas de frente e conseguiu, foi na verdade, ao lado de Paulo Haddad e de outros, fazer o Plano Real, que foi o plano que ajudou a estruturar a economia brasileira, mas que também deu moral à gestão de Itamar Franco. E depois, já com o plano praticamente garantido, Itamar chamou os paulistas. Porque Itamar me contou, Didi e espectadores, que sabia da força imensa de São Paulo. Tanto que depois de Itamar, São Paulo teve 4 gestões. 2 com Fernando Henrique e 2 com Lula. Fernando Henrique aprovou a reeleição. Então, Itamar evitou, durante muito tempo, entregar o Ministério da Fazenda ou do Planejamento para São Paulo. Ficou com Paulo Haddad, mineiro, e com Gustavo Krause, pernambucano. Depois, no final, na reta final, já com o Plano Real avançando, é que Itamar chamou Fernando Henrique, que trouxe com ele a equipe que fez o plano cruzado com Sarney, que não deu certo, mas ali já era um plano monitorado por Paulo Haddad, como eu disse no primeiro bloco, um plano que tinha 2 moedas. Uma podia se arrebentar, como se arrebentou, foi a URV, e a outra moeda, que foi a moeda que permaneceu, que foi o real e que ajudou o Brasil, esse Plano Real, a chegar hoje ao 6º PIB do mundo. Agora, teve um momento também importante
porque Itamar pensou na sucessão dele. Ele não podia disputar a sucessão porque não existia ainda reeleição, porque se existisse ele poderia disputar e provavelmente seria reeleito. Ele chamou Antônio Brito, que era seu ministro, o gaúcho. Ele não queria entregar para São Paulo. Aí Brito falou com ele, Itamar me contou, não, eu sou muito novo, quero ser eleito governador do Rio Grande do Sul. Além disso, eu tenho 3 ou 4% nas pesquisas. Itamar falou, você tem ao seu lado o Plano Real, Brito. Mas o Brito não quis. E o Brito também poderia ter do lado dele a Globo, porque ele trabalhou na Globo. Mas aí, Brito não querendo, deu um espaço em branco, e aí é que vem Fernando Henrique, vem os paulistas. Fernando Henrique, Itamar acaba aceitando, não conseguiu outro candidato à presidência, mas Itamar se decepcionou com Fernando Henrique antes da gestão. Ele me contou essa história num jantar na casa da hoje ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Disse o seguinte, ele e o amigo dele, o senador Pedro Simão, do PMDB, foram a Fernando Henrique já apontado como candidato, também estava baixo nas pesquisas, mas subiu com a ajuda do Real, foram levar Hélio Garcia, mineiro, governador, como vice de Fernando Henrique. E Fernando Henrique disse, não posso, não quero, meu vice vai ser Marco Maciel, um vice muito tranquilo, que não fala nada. Agora, Zé, um fato importante Zé, ocorrido durante a campanha pelo impeachment do Collor, Zé, foi a participação da juventude. Foi. Os famosos caras pintadas. Sim. A meninada da qual o próprio Tancredo reclamava da alienação da juventude, sim, que estava preocupada com rock and roll, essas coisas, e e não tinha nenhuma participação na política. Parece, sim, que atendendo ao chamado do falecido Tancredo, a juventude pintou a cara, literalmente, as mesmas cores que eram usadas na propaganda da campanha do candidato Collor de Mello à presidência, a juventude pintou a cara, verde, amarelo e tudo, e foi às ruas. E teve uma participação fundamental naquele movimento. Foi também atendendo ao chamado de Ulisses e de tantos outros aí, de OAB, de CNBB, de muitas outras entidades. Agora, aí o Collor, o Fernando Henrique, candidato, vira para o Itamar e para o Pedro Simão e diz, olha, eu não posso ter o Hélio Garcia como vice, porque eu já combinei com o Marco Maciel. O Fernando Henrique queria um vice tranquilo, que não falasse nada. Voltaram para o hotel, o Itamar me contou na casa da Carmen Lúcia, ministra do Supremo, num jantar há uns anos atrás, o seguinte, Pedro Simão ficou nervoso. Eles voltaram para o hotel, o Simão falou o seguinte, não vamos cumprir esse compromisso com o Fernando Henrique, vão romper o compromisso com o Fernando Henrique, ele não vai ser nosso candidato. Pedro Simão ficou tão nervoso que deu um chute, isso Itamar me contou, na parede do hotel, aquele papelão bonito, furou o papelão e o Itamar então falou com o Pedro Simão, você topa ser o candidato? Eu retiro o apoio ao Fernando Henrique. O Simão falou, eu não topo. Então não tem jeito. Então, Fernando Henrique foi candidato porque Pedro Simão não topou ser o candidato no lugar dele. E agora, depois, Fernando Henrique eleito e Itamar eleito, tem um episódio aí grave, hein, Didi? Qual é? O Itamar, governador de Minas, fortaleceu CEMIG, fortaleceu Furnas, que algumas pessoas achavam que estavam sob ameaça aí. Tinham sido vendidas ações aí da CEMIG, numa coisa polêmica. Mas Itamar decretou a moratória da dívida de Minas com a presidência da República e rompeu com Fernando Henrique. É verdade, é verdade. Quase que ele coloca as tropas da Polícia Militar na rua, né? Em razão disso. Agora deixa eu só te falar mais um detalhe. Nos últimos dias, sabendo que nós íamos fazer esse programa, eu conversei com algumas pessoas e um dos assessores diretos do Itamar me disse o seguinte, Itamar tinha combinado com o governador do Rio Grande do Sul e com o governador do Mato Grosso, era Zeca e Olívio, que eles também iam fazer a moratória. E eles não fizeram, Itamar ficou sozinho, mas segurou a onda.
Mas voltando aos 20 anos do impeachment do Collor, Sim. o Collor hoje é senador por Alagoas, né? É um político até bem comportado, não tem dado muito o que falar, de vez em quando apresenta uns projetos. Teve, não sei se é humildade ou a sagacidade de fazer até as pazes com Lula. Você tem razão, uma certa maturidade, hoje ele já tem cabelos brancos, sim, não é? E a favor do Collor, na minha opinião, hoje, foi um cidadão que pagou, cumpriu sua pena. Quer dizer, pouca coisa rara no Brasil, mesmo para qualquer tipo de crime. O criminoso cumprir pena. O Collor pagou caro, perdeu a presidência da República, ficou anos e anos sem direitos políticos, apesar de ter sido absolvido. Apesar de ter sido absolvido pelo Supremo. Judicialmente, mas perdeu os direitos políticos, você lembrou muito bem. Você lembrou muito bem. E realmente, agora que a gente vê esse debate aí sobre mensalão nacional, daqui a pouco vem mensalão mineiro sendo discutido, tem gente que quer discutir também uma hipotética compra de 80 votos de deputados e senadores para que fosse aprovado o projeto da reeleição. Eu acho que nós estamos aí diante de uma possibilidade do Brasil passar a ter um respeito maior ao direito. Sim, apesar de que eu tenho minhas ressalvas às iniciativas do Supremo Tribunal Federal. Eu sou, os que me conhecem, os que estão acostumados a me ver aqui na TV, você sabem é juiz que eu de sou direito. Da magistratura, sou juiz de direito aposentado. Mas eu fico assim... aposentado porque é perseguido pelo regime militar. Com os cabelos arrepiados, quando o Supremo faz esse estardalhaço às vésperas de eleições do Brasil inteiro. Tá certo. Quando, na época do Collor, o Supremo só levou a julgamento o caso após as eleições. Isso realmente tem provocado certo constrangimento ou certa dúvida. Por que agora, se a justiça tão morosa como sempre foi, dizer, agora ela veio com tanta celeridade à véspera mesmo de eleições importantíssimas em todo o Brasil. Se quisesse fazer o julgamento às vésperas, que fizesse todos, que fizesse o julgamento do chamado mensalão mineiro e também do processo aí, tem muita dúvida ainda sobre a aprovação da reeleição pelo Congresso Nacional, em que teriam sido comprados os votos de 80 deputados e senadores. Já que estamos realmente no final do programa, eu vou botar as minhas mágoas, os meus ressentimentos para fora com relação ao Supremo Tribunal Federal. A gente bate palma, o povo bate palma, porque quer ver realmente a punição para quem tiver cometido qualquer tipo de delito. Só que o Supremo, para quem entende um pouco de direito, está agindo de uma forma, mudando tudo, a água para vinho. Os direitos constitucionais... vinho para água. Os direitos constitucionais, estou falando de todos, direitos constitucionais estão sendo derrogados. A presunção de inocência acabou. Não agora, agora o acusado é que tem que provar que é inocente. Isso nunca existiu em direito em qualquer parte do mundo. De condenação por simples indícios, isso não existe. A presunção é sempre contra os réus. Isso não existia. O que é que houve? O que é que aconteceu? E essas brigas, essas quase carnificinas durante o julgamento no Supremo, quase troca de tapas, pelo amor de Deus, isso me envergonha também, apesar de praticados por ilustres juízes, homens conceituadíssimos, mas que parece que não estão resistindo aos holofotes da TV Justiça. Tem um jurista mineiro, Antônio Álvares, importante especialista de direito do trabalho, que está defendendo uma nova forma de indicação dos ministros do Supremo e dos desembargadores por eleição. Não por indicação de presidente, de governador, por eleição e com mandato. Eu concordo com o Antônio Álvares, que é, aliás, contemporâneo nosso, grande jurista.
Bom, meus amigos, isso é apenas o reinício de um programa de comentário de notícias em destaque, notícias do Brasil e do mundo. Vamos finalizando por hoje e daqui para frente, semanalmente, eu e o Luiz Carlos Bernardes estaremos aqui com algumas notícias em destaque para comentários nossos e talvez de vocês. Fiquem conosco, continue na TVC BH, 17 anos no ar.